que o estudo da jurisprudência é tão importante para você que vem se preparando para concursos da área jurídica? Como estudar a jurisprudência? Quais são os julgados que merecem mais atenção? Esses e outros pontos nós trabalharemos no vídeo de hoje, que você inicia nesse momento. Aqui é o professor Alanhoso, sou defensor público do estado de Goiás, sou professor e coordenadora de estratégia carreira jurídica, coordeno a nossa central de jurisprudência, que é uma ferramenta em que você vai encontrar tudo o que você precisa sobre jurisprudência dentro da nossa plataforma. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Espero que você saia desse vídeo aqui sabendo exatamente o que e como estudar no que tange à jurisprudência. E mais, trarei aqui para vocês um e-book com os principais julgados do ano de 2025. Mas é só para você que vai ficar assistindo a gente aqui até o final. Então, assista, aprenda o que você precisa fazer, saiba tudo o que você precisa saber sobre o estudo da jurisprudência pátria. No vídeo de hoje, nós trabalharemos o seguinte: por que a jurisprudência é tão importante? Trarei alguns dados estatísticos, algumas informações, mostrando e provando para você que você precisa urgentemente estudar com bastante afinco a jurisprudência. A prova não está mais cobrando apenas a lei seca, então vou trabalhar aqui alguns pontos, algumas estatísticas, para te mostrar por que essa jurisprudência é tão relevante. Exemplos reais de cobrança em provas recentes. Vou mostrar aqui questões que te levam ao conhecimento da jurisprudência. E, por fim, como estudar jurisprudência do jeito certo, que eu acredito que seja aí a maior expectativa sua no vídeo de hoje. Então, venha comigo, vamos lá, vamos aprender a como estudar a jurisprudência nos concursos de carreiras jurídicas. Pessoal, é o seguinte, a jurisprudência ela é muito decisiva entre você estar dentro ou você estar fora do quantitativo de aprovados. Mais do que isso, né, dentro daqueles que serão efetivamente nomeados, principalmente porque o quantitativo de questões hoje que cobram precedentes dos tribunais superiores, em especial recursos repetitivos, repercussão geral, súmulas, vem crescendo cada vez mais. Não é tão recente a alteração do Código de Processo Civil, porém, desde então, desde 2015, para cá, a cada ano, a cada concurso, a gente percebe que a jurisprudência vem sendo mais cobrada. Nós temos as cortes superiores, o STJ, o STF, como os intérpretes ali práticos, digamos assim, da lei federal, no caso do STJ, e da Constituição Federal, no caso do Supremo Tribunal Federal. Eu costumo dizer, gente, que a jurisprudência é o direito em movimento. A lei é geral e abstrata, estática. A doutrina é a ciência do direito, mas a jurisprudência é a lei e a ciência sendo aplicados de forma prática, solucionando situações reais do dia a dia das pessoas que procuram o sistema de justiça. Então é extremamente importante você compreender isso para você conseguir resolver uma prova, por exemplo, da magistratura. Provas como a FGV, né, organizadas pela banca FGV, hoje em dia vem cobrando eminentemente casos práticos. Casos que trabalham uma situação real do dia a dia do Poder Judiciário, né, do magistrado ali decidindo, uma prova da magistratura, por exemplo, e certamente, tendo um caso prático, terá também um julgado, um precedente, uma súmula, alguma decisão ou algum amparo em decisão ou decisões das cortes superiores, STJ, STF, para a galera da magistratura e da Procuradoria do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho e assim sucessivamente. Então, gente, há uma grande virada de chave nos últimos anos das bancas de concursos públicos que, outrora cobrando em provas objetivas somente lei seca, passaram a cobrar cada vez mais o estudo da jurisprudência. E todas as carreiras jurídicas, defensorias, magistratura, Ministério Público, procuradorias, cartórios, delegado, todas elas vêm convergindo num ponto em comum: a necessidade do conhecimento dos entendimentos do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, principalmente. Mais do que isso, conhecimentos atualizados, julgados recentes. E é por isso que a gente preparou um material sensacional para você e gratuito, com os principais julgados do ano de 2025. É justamente por isso que você precisa se atualizar, porque a banca vai cobrar e a banca quer saber se você será um profissional atualizado, que está antenado às principais decisões, a essa lei em movimento que é a jurisprudência.
Tá? Então hoje, pessoal, eu costumo dizer que o estudo da jurisprudência é algo que vai potencializar a sua preparação. Poucos candidatos estudam a jurisprudência com metodologia, com organização. E é isso que eu quero propor aqui para vocês. Como estudar a jurisprudência? Tá? Então esse primeiro ponto aí se ampara no porquê a jurisprudência é decisiva. Porque a jurisprudência hoje vem sendo cobrada nos concursos públicos. As bancas exigem de você conhecimentos da atualidade, dos julgados mais recentes e mais importantes da jurisprudência pátria. E quer saber se você conhece, se você sabe identificar uma situação prática e aplicar o direito em movimento. Direito em movimento é a jurisprudência. Segundo ponto, a prova não está mais cobrando somente a lei seca. As estatísticas apontam, gente, que de 20% a 30% da sua prova é jurisprudência. Pode parecer pouco, mas uma prova em média aí, que tem 100 questões, são pelo menos 20 a 30 questões. 20 a 30 questões da sua prova. É decisivo para você estar dentro ou fora do quantitativo de vagas necessárias para você ser nomeado. São muitas questões. Por mais que ainda predomine a lei seca, a jurisprudência, ela certamente, se você não estiver atualizado, ela vai te tirar da concorrência, tá? É muito importante também, gente, e isso vai do dia a dia da sua preparação, você entender um pouquinho o perfil da sua banca. Bancas como a Sebrasp, em algumas provas, chega a cobrar 40% a 50% da prova com jurisprudência, com julgados, com súmulas, com recursos repetitivos, com repercussão geral, teses, jurisprudência em tese do STJ. Então, vai variar um pouco da banca. Esses 20% a 30% é a média, tá? Mas algumas bancas cobram mais conhecimento de jurisprudência do que outras. Então é muito importante aí você que tem uma carreira, tentar identificar qual banca predomina. Então, por exemplo, na Defensoria Pública, a FCC. A FCC já se chamou antigamente de Fundação Copia e Cola, mas hoje isso não se aplica mais, porque a jurisprudência vem sendo muito cobrada pela FCC. Era a FCC Fundação Copia e Cola porque antigamente só cobrava a lei seca, era a literalidade da lei, pegava um artigo, um inciso, um parágrafo e colocava em sua literalidade, ou então mudava uma vírgula, mudava um e, um ou, e fazia com que você se embananasse se você errasse a sua questão. Mas hoje também a FCC vem cobrando jurisprudência. Talvez tenha mudado. Fundação Copia e Cola não mais de lei seca, mas para a jurisprudência. Só que sim, ela cobra jurisprudência. A FGV nem se fala. A FGV, gente, ela trabalha muitos casos práticos. Veja aí os candidatos da magistratura. E por mais que às vezes uma questão tenha lei seca, tenha doutrina, também normalmente essas questões que trabalham casos práticos, elas trabalham a jurisprudência. Eu fiz uma análise das provas anteriores. O quantitativo, o tanto que vem crescendo a cobrança de jurisprudência nos últimos anos, a tendência é de que nos próximos 2, 3 anos nós tenhamos aproximadamente meio a meio, 50% da prova cobrando jurisprudência. Então aí, se você vem se preparando para médio prazo, você que vem concluindo a graduação agora, você que ainda está desenvolvendo a sua atividade jurídica, você precisa cada vez mais estudar a jurisprudência, porque é uma crescente constante e é uma certeza de cobrança na sua prova, tá? Então, isso é importantíssimo. Eu vou trazer aqui alguns exemplos reais de prova, tá? Exemplo, veja essa questão aqui da Defensoria Pública. Defensoria Pública de Santa Catarina, tá aí na tela. Veja, em relação à possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do artigo 33 da Lei de Drogas, tráfico privilegiado, assinale a alternativa que converge com o entendimento dos tribunais superiores. Percebam, tá? De todas essas aqui, a gente não está aqui para trazer conteúdo, mas sim trazer a importância da jurisprudência. A alternativa correta é a alternativa E. Tanto a existência de investigações ou ações penais em curso, ou quanto o registro de atos infracionais são insuficientes, ou seja, não são suficientes por si só para afastar o tráfico privilegiado. Tá? Temos decisão da terceira sessão do STJ trazendo que esse é o posicionamento predominante do STJ. Porém, cuidado, tá? Temos julgado recente do STF 2024, relativamente recente, né? Não tão recente assim, que pensa de forma contrária. O STF, por exemplo, tem julgado o seguinte: o registro pretérito de atos infracionais não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico de drogas.
tá? Temos exemplos aqui, o HC 214089 de 2022, agravo regimental de São Paulo, relatora ministra Rosa Weber, aí no STF, julgado de junho de 2022. Temos um julgado aqui de 2024, né? Relator Edson Fachin, publicado no informativo 1163, HC 249506. Aluno do Estratégia tinha isso daí no material, no nosso informativo estratégico. Tá? Então isso mostra, por exemplo, tá? Um exemplo de cobrança e é importante você conhecer a jurisprudência. Veja, nós temos aqui uma divergência. E eu vou te ensinar como você responderia essa prova aqui. Professor, temos uma divergência. STJ pensa de um jeito e STF pensa de outro. Beleza, tá? Beleza. Do STF, cada julgado que eu expliquei aqui para vocês, nesses dois números que eu trouxe aqui, é primeira e segunda turma, ou seja, há uma maioria das turmas ali do STF que tratam da matéria trabalhando um posicionamento contrário da STJ. Beleza. Mas tem uma decisão plenária? Não tem, tá? No STJ, por mais que não tenhamos uma decisão plenária, nós temos uma decisão da terceira sessão, no recurso especial 1.916.516, tá? Julgamento de terceira sessão é nada mais, nada menos do que uma pacificação da jurisprudência das turmas criminais. Se as turmas criminais convergem num determinado entendimento, esse entendimento é feito num julgamento na terceira sessão, né? Nós estamos falando aqui de direito penal, ou seja, unifica, pacifica, torna homogênea a jurisprudência. O que a banca quer? Quando a banca cobra isso numa questão objetiva, ela vai trabalhar ali para vocês, vai querer saber se vocês conhecem o que predomina na jurisprudência. Se temos divergência no STF, mas é um precedente ali, outro cá, mas se temos uma decisão, né, se temos um posicionamento fixado na terceira sessão da STJ, é muito diferente, né, dizer que qual é o entendimento majoritário da jurisprudência. É muito diferente você dizer que na terceira sessão há sim um entendimento pacificado no STJ do que você dizer que no STF teria. Não tem. Temos precedentes apenas no STF. Lembrando que precedente não necessariamente é jurisprudência. A jurisprudência é a repetição, né, a consolidação de determinado entendimento. Precedente nada mais é do que um julgado esparso, tá? Então esse é um exemplo de uma prova. Essa prova foi da Defensoria Pública de Santa Catarina do ano de 2024, essa questão que eu trago aqui para vocês, que cobrou questões importantes de jurisprudência, tá? A FGV também, nas últimas provas, ela vem cobrando aí uma média de 25% de jurisprudência, predominando casos práticos. Então, você que estuda para magistratura, a banca FGV é a banca predominante, sem contar a questão do ENAM, né? Ela organiza as provas do ENAM. Então, gente, aqui a gente prova por A e mais B, que é importantíssimo você estudar jurisprudência, porque ela vem sendo muito cobrada. E agora, acho que o ponto focal do nosso vídeo aqui de hoje, como estudar jurisprudência do jeito certo, tá? Primeiro ponto, você precisa se atualizar acerca dos informativos. Então, você precisa estudar os informativos constantemente. Como você vai estudar os informativos? Você precisa ter dois focos. Se você está iniciando agora, por exemplo, você não tem nem os informativos do passado, nem os informativos do presente. Como assim os informativos do presente? É você acompanhar as publicações. Então, no nosso material, nossa plataforma, por exemplo, nós temos dentro da nossa central de jurisprudência os denominados informativos estratégicos. Vou pedir para a nossa equipe deixar aqui na tela do vídeo aqui para vocês a imagem dos nossos informativos estratégicos. Eles têm vídeos, comentários, indexação por carreira, indicando então qual a carreira é mais cobrada. Traz também o inteiro teor, caso você queira ler toda aquela publicação do informativo. E semanalmente nós publicamos informativos do STJ, do STF, para te manter atualizado, para você ir acompanhando a dinâmica das decisões dos tribunais superiores. Nós temos também os informativos anteriores, então você precisa, caso você não esteja atualizado, não esteja aí antenado com os principais julgados, compreender a jurisprudência pretérita. A jurisprudência estratégica traz um compilado dos principais julgados, tá de forma sintética e objetivo de 2022 até 2025, claro, né, conforme forem surgindo aí os próximos anos, serão atualizados proporcionalmente. Então, é um compilado de tudo aquilo que você necessariamente precisa estudar, precisa conhecer para revisar a jurisprudência de 2022 a 2025. Então, se você está zerado, se você não estudou nada de jurisprudência, esse é o melhor caminho, fazer uma mega revisão de 2022 até 2025. Se você está no meio do caminho aí, você quer ir vendo os informativos, aí você pode estudar os informativos do mais recente para o mais pretérito. Eu chamo isso de
Técnica da linha do tempo, você estudar ali calmamente, informativo por informativo, STJ, STF, STJ, STF. Isso daí é para o estudo regular, não para o estudo de revisão, tá? E também para o estudo para você que está aí com 1 ano de atraso, 2 anos de atraso no máximo e consegue ter tempo de estudar informativo por informativo. Então, primeiro ponto, atualização. Então, daqui para frente, cada semana, informativo estratégico, publicou um novo informativo do STJ, publicou um novo informativo do STF, você vai acompanhando. Daqui para trás, passado, se você precisa saber, né, jurisprudência, você está completamente por fora ou quer fazer uma mega revisão, jurisprudência estratégica, né, 2022 até 2025, estudar aí os principais julgados selecionados por nossa equipe para vocês. Se você está aí médio e quer aprofundar um pouco mais e ver com mais calma a jurisprudência, os informativos do mais recente para o mais antigo, eu diria até 2024, 25 e 24 aí no máximo, tá? Para você ir acompanhando os principais julgados. Se ir muito para trás, você corre risco de pegar julgados aí desatualizados e perder tempo mesmo na sua preparação. Por que eu não falo para você vir de trás para frente, né, de 2024 para cá? Porque caso venha uma prova, ou quando você for resolver questões, às vezes você vai estar ainda lá atrasado. E lá atrasado, quando você for resolver, você vai errar certamente algum julgado ou algum precedente que tenha mudado, né, cujo posicionamento das cortes superiores tenham mudado. Algo importantíssimo, tá? Você precisa ter uma hierarquia na sua leitura. Então, súmulas vinculantes são leis, né? Então, súmulas vinculantes é o topo, tá? As súmulas do STF e do STJ, você tem que ter muito cuidado. Nós temos um material comentado aqui, que são as súmulas comentadas e que faz uma distinção, separação por matéria, comenta as súmulas que estão vigentes, excluindo as súmulas não mais vigentes ou ultrapassadas, porque nem todas são revogadas pelas cortes superiores, explicando para você aí o que você precisa saber sobre as súmulas do STJ e do STF. Depois, nos julgados, né, você precisa ter uma atenção primordial. STJ, recursos repetitivos, das teses fixados em sede de recursos repetitivos, do STF, repercussão geral e ambos decisões plenárias, STJ, decisões por sessão, tá? Você precisa necessariamente. Então, recapitulando, tá? Decisões plenárias, STF, STJ, decisões por sessão do STJ, decisões em sede de repercussão geral no STF, decisões em sede de recurso repetitivo do STJ, foco, repercussão geral, recurso repetitivo nas teses fixadas pelo respectivo julgado, tá? Então, plenário, sessão, plenário STF, sessão STJ, recurso repetitivo STF, STJ, repercussão geral do STF, tá? E teses fixadas. Muita atenção nisso. Isso vai diferenciar jurisprudência de meros precedentes, tá? Claro, os precedentes são importantes, às vezes os precedentes vão consolidando um posicionamento que não chegou num recurso repetitivo, por exemplo, mas é importante você conhecer. Compreenda essa hierarquia. Então, como que você vai organizar isso tudo? Durante a sua preparação, você deve separar pelo menos 2 horas por semana para fazer aquela leitura guiada dos informativos, ou seja, estudar os informativos atuais. Então, lê o informativo, pesquisa, resolve questões, nós temos tudo lá no nosso informativo estratégico, se mantenha atualizado. Tá? Caso você esteja aí atrasado e precisa recapitular os principais informativos, separe meia horinha por dia e leia a nossa jurisprudência estratégica, os principais julgados de 2022 até 2025. Se você está aí querendo aprofundar um pouco mais, precisando aprofundar um pouco mais dos julgados aí do último ano e do penúltimo ano, 24 e 25, separe 1 hora por dia até você zerar, chegando no início de 2024, e depois volte para meia horinha por dia, somente revisando na nossa jurisprudência estratégica. Tá? Saiu o edital, foco na jurisprudência estratégica. Jurisprudência estratégica, foco. Lê, repita. Você vai ter aí no nosso material mais ou menos 200 páginas. Tá? Prova chegando, ano virando, informativos importantes 2025. Então leia os principais informativos de 2025. Que eu já deixo preparado para vocês no material que vocês vão baixar aqui no final do nosso vídeo, tá? Então, em síntese, fechando aqui, quais são os materiais que você tem aqui no Estratégia Carreira Jurídica? Você tem o informativo estratégico e você tem a jurisprudência estratégica, além das súmulas comentadas, tá? No informativo estratégico você tem vídeo, comentário, que é publicado constantemente a cada informativo ali disponibilizado pela STJ e pelo STF. Nós temos a jurisprudência estratégica, que faz se compilar de forma objetiva, atualizado sempre em movimento, constantemente em movimento, com atualizações gerais a cada 2,
3 meses e atualizações constantes o tempo todo, diariamente, quando tem alguma mudança pontual em julgados, em jurisprudência que é superada, overruling, distinguishing importante de ser inserido ali no material e tudo mais. Nós temos as súmulas comentadas, você vai ter agora, hoje, o nosso e-book aí com os 100, até um pouquinho mais de 100, eu coloquei um pouquinho mais de 100 ali porque eu não consegui tirar 100 exato, mas eu selecionei julgados de 2025, tá? Só 2025 para te manter atualizado. Isso é certeza, tá? Desse julgado de 2025, muitos, é certeza absoluta que cairão na sua prova. Então é isso, você então viu aqui a importância da jurisprudência, você viu aqui exemplo prático de cobrança da jurisprudência, espero que você adote é bem simples, né? Essa técnica ou esse como estudar a jurisprudência que eu expliquei aqui para vocês. Tentar separar aí pelo menos 2 horas por semana para se manter atualizado dos principais julgados, do STF e do STJ. Nunca esquecendo da hierarquia que eu mencionei para vocês. Súmula vinculante, súmula, repercussão geral, recurso repetitivo, terceira sessão e plenário, além de conhecer minimamente as teses fixadas em sede dessas decisões colegiadas. Perfeito? Gente, é isso. Muito obrigado. Já convido você aqui para baixar o nosso e-book gratuito com os principais julgados. Certamente isso vai te ajudar muito, muito na preparação do seu concurso. Vai te ajudar muito para você estar antenado com os principais julgados de 2025 que serão cobrados aí nas principais provas dos concursos de 2026. Se você estiver assistindo a gente aqui no nosso canal do YouTube também, deixa o like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário e fique à vontade para interagir conosco, beleza? Então é isso, jurisprudência, gente, jurisprudência, estudem jurisprudência. Beijo e abraço e até a próxima.